Saudações, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos discutir um tema que é, na verdade, continuação daquelas aulas que a gente fez sobre imperialismo europeu no século XIX. Então nós vamos tentar entender que tipo de sociedade se forma na Europa a partir da Segunda Revolução Industrial e a partir do processo do imperialismo. Então acompanha comigo, por favor. O modelo que se desenvolve, então, de sociedade e de civilização na Europa durante a segunda metade do século XIX é costumeiramente chamada de Belle Époque, que é um termo, obviamente, que vem do francês e que significa bela época. Ou seja, esse é um período marcado por uma crença inabalável no progresso e na civilização. A ideia é meio que como se a Europa, por conta dos seus avanços do século XIX, desde os avanços da vida material, quase derruba a mesa aqui, com a industrialização, com a tecnologia, com o avanço científico, até os avanços no campo e os progressos no campo cultural, com as vanguardas artísticas, novas correntes filosóficas, uma nova maneira de organizar a vida urbana, uma nova maneira de compreender a realidade através do pensamento moderno, uma nova maneira de expressar o desejo de uma vida aburguesada. Isso vai se refletir na cultura, nos hábitos, nas vestimentas, na alimentação, em todos os aspectos da vida dessa sociedade europeia do século XIX. Então a noção de uma Belle Époque é a noção de que a Europa atingia um grau de desenvolvimento na civilização burguesa que tornava a Europa o modelo e o padrão do que deveria ser considerado civilização para o mundo inteiro. Então, até aquele lance do imperialismo, que tinha uma justificativa, uma legitimação do fardo do homem branco, daquela ideia de que a Europa civilizada precisava levar a civilização aos povos inferiores, isso faz parte dessa visão de mundo Belle Époque, dessa visão de mundo de que a Europa vivia uma época moderna e exemplar, que tinha que ser o modelo para todo o resto do mundo. Tá certo? Então dá uma olhada comigo aqui, ó. Se trata, portanto, da Belle Époque, uma crença inabalável no conceito de civilização. Entendendo que, nessa ideia, civilização o que é? Civilização é o modo europeu de vida, é o modo europeu de sociedade. Isso vai se refletir em todos os aspectos da vida da sociedade. Então veja aqui, o primeiro elemento que permite que a gente diga que existiu uma Belle Époque, além, obviamente, do fato de que as próprias sociedades europeias se afirmavam vivendo uma Belle Époque nessa época, é que nós temos, na segunda metade do século XIX, uma espécie de vitória do modo de vida burguês, vitória do status quo, do sistema, do establishment burguês. Então, a ordem social burguesa saiu vitoriosa dos conflitos do século XIX. A gente estudou juntos, já em outro momento, quando falou de Revolução de 1830, Primavera dos Povos de 1848, Comuna de Paris de 1871, a gente falou quanto o século XIX foi marcado por forte agitação social, por grandes movimentos revolucionários e pela ascensão das lutas sociais da classe trabalhadora, inclusive com o surgimento dos movimentos e do pensamento, dos movimentos políticos e sociais e do pensamento teórico do socialismo nas suas várias vertentes. Então, a Belle Époque afirma que é Belle Époque, que é uma bela época, porque é a vitória, é a consolidação da ordem social burguesa. Ou seja, depois da Comuna de Paris de 1871, que foi a primeira grande revolução popular anticapitalista, de autogestão e auto-organização da classe trabalhadora, não houve mais nenhuma grande revolta no século XIX, não houve mais nenhum grande movimento popular de massas que colocasse em risco o domínio da burguesia. Tanto o domínio no campo político, através da burguesia usar a democracia para atingir os cargos de governo, democracia ou liberalismo político, né? Nem todo lugar da Europa vivia democracia nesse momento. Mas a burguesia afirmar o seu poder político através dos parlamentos, a burguesia afirmar seu poder econômico através da liberdade econômica e do processo de industrialização, e as consequências que isso teve para a classe trabalhadora, que a gente já discutiu. A burguesia afirmar seu poder na sociedade através do controle sobre a vida social e na cultura e na mentalidade através de os valores burgueses do individualismo, da competitividade, da concorrência, do consumismo,
do luxo burguês, se afirmarem como novo padrão de existência, como novo padrão de mentalidade, e a vida social burguesa, marcada por uma elegância, uma determinada moda, uma determinada arquitetura, um determinado gosto artístico, vai se impor no campo da cultura e da civilização. Então, quando eu digo aqui que a Belle Époque é a vitória da ordem social burguesa, é disso que eu estou falando. Tanto na política, quanto na economia, quanto na sociedade, quanto na cultura, o padrão de vida burguês passa a ser considerado o modelo. Não é mais aquele padrão de vida nobre, marcado por aquele luxo... Aquele luxo, tem uma palavra para isso, mas me escapou. Mas aquele luxo do desperdício, aquele luxo da corte. Não é mais isso. Agora são os valores burgueses. De um lado, os valores ligados ao trabalho e ao lucro, do outro lado, os valores ligados à elegância e à sociabilidade liberal, individualista, etc. Então, nesse cenário, também nas relações externas, nós temos uma vitória de uma política burguesa, né? De uma ordem burguesa internacional. Por quê? Porque após a Guerra Franco-Prussiana de 1870, não há mais nenhum grande conflito armado entre as potências europeias. Inclusive, as potências europeias gostavam de afirmar, como prova dessa suposta Belle Époque, que os conflitos que poderiam surgir da partilha da África, da colonização, do processo neocolonialista na África, não surgiram conflitos. Por quê? Porque em 1885... a Europa sentou, 1884, né, os líderes europeus sentaram num congresso em Berlim e negociaram a partilha da África pacificamente. Então veja, é como se fosse a vitória da civilização sobre a barbárie, simbolicamente afirmada através da diplomacia liberal dos países europeus. Então internamente nas sociedades europeias há uma vitória da ordem social burguesa e externamente nas relações entre os países há uma suposta, porque é suposta, daqui a pouco nós vamos descobrir, mas há uma suposta vitória também de um modelo pacifista e diplomático de negociação política, que mostra então a Europa como padrão, a Europa como modelo, a Europa como exemplo do que é a verdadeira civilização. Tá certo, minha gente? Tranquilinho? Mas veja, não é só nesse campo do simbólico e nesse campo da ordem social que a Belle Époque se afirma uma ordem social burguesa. Ela se afirma uma ordem social burguesa também em todos os setores da vida, olha só. Né? As grandes marcas da mentalidade Belle Époque são um gigantesco otimismo em relação ao futuro, um futuro que era visto sempre como mais próspero, mais civilizado, mais desenvolvido, ou seja, uma crença inabalável na ideia de uma civilização ligada à ideia de progresso e de um otimismo extremo. E de onde vinha esse otimismo e essa crença no progresso como a solução para todas as coisas? Através do desenvolvimento industrial, da urbanização. Lembram da reurbanização de Paris? Pois é. A reurbanização de Paris e Londres, dentro de um modelo mais racional, científico de arquitetura e urbanismo, também são elementos centrais dessa ideia de um mundo burguês que triunfa sobre o caos, sobre a desordem e sobre o atraso do mundo anterior, que era o mundo do antigo regime do feudalismo. Então é a tecnologia e a ciência levando a industrialização, a urbanização como modelos de civilização para o mundo inteiro. Então essa é a nossa querida amiga Belle Époque. E isso tem uma base filosófica, né, minha gente? Tem uma base filosófica que eu já toquei nesse assunto quando eu falei do imperialismo e da segunda revolução industrial, mas a gente tem que retomar aqui para dizer, a base filosófica de toda essa ideologia do progresso é a filosofia positivista, que é uma filosofia que considera que todos os setores da vida social, todos os setores, inclusive na política, o que levaria os povos à civilização, o que levaria os povos ao máximo desenvolvimento da sua história, seria o progresso da ciência e a aplicação da ciência em todos os setores da vida. Ou seja, o progresso da ciência na economia para gerar uma produção cada vez maior, cada vez mais acessível, cada vez que melhorasse a vida e gerasse conforto e bem-estar para a população, para a sociedade como um todo. Dentro do sistema capitalista, da concorrência, do individualismo, da competitividade, como motores desse desenvolvimento da ciência e da tecnologia aplicada na indústria. Também na sociedade,
né, a ciência, a famosa engenharia social, né, que alguns chamam de darwinismo social, que é a ideia de criar uma sociedade a partir da imposição de uma ordem social rígida, uma ordem social que garantisse o fim da luta de classes. Esse que é o grande elemento, né? A ideia de que a ciência superaria a luta de classes. A ciência levaria a um tal grau de desenvolvimento, prosperidade e bem-estar a uma sociedade tão justa e perfeita que o capitalismo superaria suas contradições e nenhum trabalhador se sentiria explorado ou se sentiria inferiorizado nesse novo mundo iluminado pelo progresso científico. E que, portanto, a ciência é o caminho para o fim dessa ilusão, porque os positivistas consideravam que a luta de classes era uma ilusão ou uma má-fé, né? Uma ilusão das pessoas que não percebiam que a ciência traria o progresso positivo, ou seja, o progresso para a criação, o progresso da ciência, o progresso da tecnologia, o progresso da indústria e o progresso da mentalidade, o progresso da sociedade para a criação de uma sociedade justa e ordeira. Então, quem considerava que tinha que haver uma revolução através da luta de classes, ou seja, os marxistas, os comunistas, os socialistas, os revolucionários em geral, essa gente era vista como ingênua, estúpida, ignorante, por não ver o progresso científico que vai levar à perfeição do mundo, ou inimigos da ordem, inimigos da sociedade, que tinham que ser combatidos em nome dessa ordem social que tinha que nascer, dessa ordem social positiva e positivista que tinha que nascer. E aí então a gente resolve o problema da política, né? Tanto faz se é democracia, tanto faz se é ditadura, o importante é que haja um governo que represente o quê? A aplicação dos princípios científicos da administração pública para garantir o máximo desenvolvimento de todos os setores da vida social. É aquela ideia que está na bandeira do Brasil, né, moçada? Que acho que todo mundo já reparou. A bandeira do Brasil traz um apelo positivista de ordem e progresso, ou seja, progresso da ciência, da tecnologia e sua aplicação para levar uma sociedade composta pela ordem, uma sociedade em que não há revolta, em que não há greve, em que não há luta de classe, ou seja, uma sociedade que aceite, portanto, a primazia da ciência como caminho para o progresso, a estabilidade social. Então, é uma sociedade que vai entrar num grau de harmonia perfeita por conta da imposição de uma ordem baseada numa administração científica que leva ao progresso em todos os setores. É esse o rolê da nossa amiga Belle Époque e é esse o grande princípio, né, do que a Belle Époque representa. Então, essa é a base material da Belle Époque, vamos dizer assim, a base material, a base filosófica. É ciência, indústria, tecnologia de um lado, e é positivismo e a crença do desenvolvimento simbólico da civilização burguesa no outro extremo, né? Então, falar em civilização dentro desse contexto da Belle Époque é falar em quê? É falar em capitalismo industrial, liberal, cientificista, burguês. Capitalismo, porque a ordem capitalista é irmã da ordem positivista, na medida em que se considera que a propriedade privada e a acumulação da riqueza é um direito e um prêmio para aqueles que são competentes e que fazem o progresso acontecer. Liberal, na medida em que aplica os princípios liberais do individualismo, da liberdade econômica e da igualdade jurídica entre todos os cidadãos, ou seja, não, na ordem da Belle Époque, na ordem social positivista da Belle Époque, não há diferenciação por nascimento, nem por questão natural ou sanguínea. O mérito e a competência e a contribuição para o progresso da ciência e da humanidade é que conta no seu posicionamento social. Capitalista, industrial, liberal, cientificista, porque a ciência é que é o motor do progresso, e burguesa, porque isso impõe então uma ordem baseada nos valores e nas práticas de vida da burguesia, não mais nos valores e práticas de vida da nobreza. Isso vai se refletir em todos os lugares, né? Dá uma olhada aqui. Vai se refletir na arte, com o surgimento das vanguardas artísticas em todos os campos, né? Na literatura,
nas artes plásticas, né, na pintura, na escultura, na arquitetura. Então é uma arquitetura monumental, grandiosa, é uma arte realista que busca retratar a vida, né, desse novo mundo do progresso e da velocidade. Nós temos o futurismo, nós temos as vanguardas todas querendo surgir aí como expressão desse novo mundo burguês, e às vezes crítica a esse novo mundo, mas isso é mais tarde, né? O movimento modernista vai compor uma crítica forte a isso, né? Principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, mas num primeiro momento, no século XIX, é uma espécie de elogio desse novo mundo técnico, científico, industrial, liberal, capitalista e burguês. Tá certo? Isso vai aparecer nas cidades, né? A reurbanização das cidades e a cidade como centro da vida social. Então aquela idealização do campo bucólico, do romantismo está sendo superada. E aquela compreensão da cidade como lugar do progresso, do desenvolvimento e da civilização se impõe novamente e, repito, não podemos nunca esquecer, a reurbanização de Londres e Paris são bastante significativas para revelar o espírito dessa época, né? Cidades planejadas, em que a velha realidade de origem medieval é derrubada literalmente, e uma nova cidade moderna, monumental, grandiosa, com uma arquitetura neoclássica, que eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouco, com grandes praças e áreas de parques para convivência social, para sociabilidade burguesa, desfilar a moda, fazer comércio, andar nos calçadões, ver as vitrines das lojas, etc. Tudo isso vai compondo então uma nova realidade em que a arte, a filosofia positivista, a arquitetura Belle Époque, as modas do consumo, tudo isso vai se casando para dar o formato desse novo mundo burguês que está se impondo. Tá certo? E o grande símbolo disso, então, são as exposições universais, que eram o quê? A partir de 1851, com a primeira exposição universal que aconteceu em Londres, começa a acontecer de tempos em tempos, literalmente exposições das invenções, do progresso industrial, dos novos produtos, das novas tecnologias, para literalmente conectar a sociedade a esse novo mundo do progresso, né? Então vou mostrar para vocês algumas imagens para a gente ter uma noção e depois eu volto para a conclusão, tá certo? Olha só que impressionante. Esse aqui é o famoso Crystal Palace, que foi construído e depois desmontado, especialmente para a exposição universal, da primeira exposição universal em Londres, em 1851. É o primeiro grande símbolo da Belle Époque, porque representa, na verdade, a capacidade humana de realização no ramo da engenharia e da arquitetura. Ele não tem cimento, tijolo, pedra, como tradicionalmente. É armação metálica e vidro e cristal. E é absolutamente impressionante. Essa aqui é uma pintura, ó, da Rainha Vitória fazendo o lançamento da Exposição Universal. Então isso é o pavilhão, o Crystal Palace é onde a exposição foi feita, né? Onde as pessoas foram ver os progressos, as modernidades, as tecnologias e as invenções da época. Então são pavilhões de exposição. Esse prédio gigantesco são pavilhões de exposição com vários andares, tá vendo? E aqui está a Rainha Vitória inaugurando essa exposição universal. Então isso aqui é o Crystal Palace visto de dentro. Olha que impressionante. Até a amostra grátis de vida da natureza nas regiões exóticas do mundo que estão sendo conquistadas pelo imperialismo começa a aparecer aqui. Absolutamente impressionante. Eu fico maravilhado em imaginar o que foi construir essa estrutura com essa complexidade interna, com essa elegância proposital. Olha os lustres, né? A elegância burguesa. Olha a roupa das pessoas, né? A elegância burguesa desfilando diante dos olhos do mundo inteiro. Porque isso aqui atraiu gente do mundo inteiro para ver o que é, né, o progresso da indústria. Isso feito em alguns meses para a exposição, aí ficou para os pobres verem o que tinha lá dentro depois por algum tempo, e depois foi desmontado o Palácio de Cristal. Isso aqui é outro exemplo, né, da arquitetura Belle Époque, a grandiosidade dos palácios, está vendo? Todos os palacetes no centro, ruas largas, os automóveis virando símbolos
desse novo mundo burguês, da velocidade, da rapidez, da prosperidade, da riqueza, da modernidade, né, do avanço tecnológico, do progresso científico. A gente tem isso aqui, gente, é uma fotografia atual que foi tirado lá na cidade do Porto, em Portugal, que tem uma confeitaria, Majestic, que imita o estilo Belle Époque, para as pessoas poderem viver a experiência da culinária, né, da gastronomia e da ambiência social, cultural e arquitetônica do período da Belle Époque. Então veja, esculturas elegantes, né, os balcões, as mesas e tal. Então, isso aqui é um exemplo da Belle Époque. Assim como esse também é um restaurante atual. Ele fica, se eu não me engano, em Lisboa e chama em Paris, Restaurant Belle Époque. Né? Você revive a experiência de estar no restaurante da Belle Époque. Então veja a arquitetura neoclássica, né? Os pilastras greco-romanas aqui, a elegância, às vezes até exagerada elegância, o richozinho para trazer comida quente, manter ali para o garçom servir, né? O chamado serviço à francesa, né? Que o garçom vem servir na mesa, você não toca na comida, você só se alimenta. As cadeiras com espaldar largo e tal. Esse é o mundo da elegância burguesa. Isso aqui é uma pintura de um pintor francês chamado Lautrec, que é uma noite no Moulin Rouge. Moulin Rouge era uma casa de espetáculos francesa, bem progressista para a época, e aqui é uma vanguarda artística, né? É o Lautrec pintando a visão dele sobre o Moulin Rouge. Olha aqui, técnica artística revolucionária. Ele não está tentando reproduzir tal como o olho vê. Ele está tentando reproduzir a impressão que ele teve ao estar lá dentro. Essa impressão meio enevoada, esfumaçada, ao mesmo tempo colorida, desafiando os sentidos, né? Sugerindo aqui uma silhueta feminina, sensualizando o rolê, ao mesmo tempo que nós temos uma outra mulher aqui com toda a moda da época, o cavalheiro de fraque e cartola dançando com a senhorita e tal. Lá no fundo os garçons servindo, as pessoas sentadas nas mesas. É o ambiente da Belle Époque. Da hora ou não? Só que por trás disso, o que a gente tinha? Por trás disso a gente tinha uma realidade em que havia uma espécie de efeito colateral, né? Era a Belle Époque para a elite burguesa e para as classes médias que tinham acesso a esse tipo de ambiente social, a esse tipo de ambiente urbano, a esse tipo de beleza arquitetônica, mas era a belle merde para os pobres, como os próprios trabalhadores diziam, porque os trabalhadores continuavam vivendo a realidade da miséria nas periferias dos grandes centros urbanos, da pobreza e da falta de infraestrutura nos bairros operários. Os trabalhadores continuavam vivendo a precariedade de uma vida que foi excluída desse padrão Belle Époque, né? Então era uma Belle Époque, era realmente o símbolo do que era a sociedade do século XIX. A inclusão da burguesia e das camadas médias intelectuais da sociedade nesse ambiente cultural riquíssimo e de uma elegância e uma prosperidade material muito grandes, né, de um conforto material muito grande, de um luxo até. Enquanto isso, as camadas populares ou trabalhavam para que isso acontecesse ou estavam excluídas dos direitos, estavam excluídas até da votação, né? Nos lugares todos ainda, a maioria dos lugares da Europa ainda o voto era censitário, ou os pobres nem tinham qualquer chance de votar, participar da política, enfim. É um cenário, então, em que nós temos uma contradição enorme entre o que a Belle Époque apresentava como fachada de uma vida burguesa e o que era a vida do operariado. Entre o que a Belle Époque apresentava do que era um modelo de civilização e a violência e a opressão que acontecia nas colônias, né? Que a gente já discutiu na aula sobre imperialismo e neocolonialismo. Então, esse é o cenário da nossa querida amiga Belle Époque. É esse mundo europeu que se considerava diplomático, civilizado, democrático, liberal, filosoficamente positivista, industrializado, progresso, ciência, tecnologia, elegância, sofisticação, quase um Amaury Júnior cantando Keep. Essa burguesia aqui, ó, que bonitinha. Ah lá, a burguesia. Keeping coming love, keeping coming love.
Percebe? É esse mundo que se acreditava civilizado, superior e com as marcas do progresso, é esse mundo que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos estudar nos nossos próximos encontros virtuais. Beleza, minha gente? Obrigado pela atenção de vocês, um beijão e até a próxima.